sou o pastor Lorival e como me propus com vocês de estar lendo os capítulos do livro que escrevi há muito tempo atrás, Coração de Jesus. Já falamos a respeito do primeiro capítulo, que é a arte de perdoar, e agora estarei lendo o segundo capítulo. Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Em certa ocasião, Jesus estava com os seus discípulos e a multidão ao seu redor. Então, para mostrar o seu coração, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Precisamos compreender, em primeiro lugar, o conceito de luz e trevas. De que forma estes termos têm demonstrado o dualismo reinante ao longo de toda a existência do universo, bem como da humanidade. Observamos que as trevas, desde o princípio, representam um estado de morte. Assim estava o mundo quando do processo de construção por parte do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. No ato da criação, havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Os poderosos, assim podemos traduzir o termo Elohim, estavam em ação. Era o indício da presença da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Havia densas trevas, mas o Senhor disse: haja luz. Enquanto as trevas representam um estado de morte e inércia, a luz representa a presença da vida. Com a presença da luz, a vida começou a surgir, e à medida que o mundo recebia com mais intensidade a luz do sol, a natureza recebia os benefícios necessários para o processo de multiplicação da vida. Podemos observar outra demonstração de trevas como símbolos de morte na ocasião em que o profeta Moisés, o libertador de Israel da escravidão egípcia, Moisés havia tido uma visão de Deus e o Senhor determinou que ele, por ser um exímio conhecedor do deserto, um homem sério e trabalhador, fosse até o Egito a fim de libertar a nação israelita das mãos do impiedoso Faraó. Moisés tentou argumentar com o rei do Egito para que o mesmo libertasse o povo. O Senhor então fez 9 sinais para que o rei ficasse convencido de que Deus estava à frente de seu povo, mas Faraó não deixou o povo ir embora. Restava agora um último sinal. Era o sinal da morte dos primogênitos, desde animais até dos filhos dos egípcios. Na escuridão da noite, o anjo da morte saiu para ceifar a vida de todos os primogênitos que não estivessem sob proteção. Havia trevas e terror sobre todo o Egito. As trevas demonstravam a presença da morte, justamente por causa da rebeldia do rei em não concordar que os hebreus fossem embora, a fim de prestarem culto ao Deus eterno. Enquanto a comunidade dos hebreus assava o cordeiro pascal, os umbrais das portas das casas eram marcados com sangue, como símbolo de proteção para o povo de Deus. Os egípcios foram mortos por estarem no meio das densas trevas, símbolo da presença do mal que sobreveio sobre os mesmos. A luz das brasas acesas para assar os cordeiros brilhava nas casas dos filhos de Deus. Não partindo para um exagero no uso do simbolismo, podemos ver que a luz do fogo para o sacrifício representava a presença de Jesus brilhando pelo povo de Deus.
assim como o sangue das ovelhas sacrificadas, que foi espargido nos umbrais das portas, representava o sangue de Jesus derramado na cruz para nos purificar de todo o pecado e nos livrar das trevas da perdição. Podemos seguir caminho através das Escrituras. Chegamos até a peregrinação dos israelitas no meio do deserto. Em meio às densas trevas que cobriam as noites escuras e frias do deserto, a coluna de fogo preparada pelo Senhor Deus ia dissipando aquelas trevas, trazendo luz para que o povo pudesse seguir tranquilamente pelo deserto. As trevas no deserto eram símbolos de tribulação e morte, símbolo de adversidade e dor. Mas a coluna de fogo, ao brilhar, dava ao povo a segurança necessária para continuarem sua jornada até a terra prometida. Muitas vezes, nos desertos pelos quais passamos, sentimos a escuridão das trevas ao nosso redor, que poderão ser dissipadas pela coluna de fogo, que é justamente nosso Senhor Jesus de Nazaré, brilhando por nós e em nós. O Senhor tira a escuridão da nossa vida e nos leva à verdadeira luz. Ao continuarmos seguindo as Escrituras Sagradas, chegamos ao livro dos Salmos. Vemos o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Não podemos duvidar de mensagem tão maravilhosa. A palavra ou o Logos é a lâmpada e luz. A lâmpada é um objeto que utilizamos dentro de nossas casas para nos ajudar durante a noite em nossas atividades. Antigamente, as velas eram colocadas no velador, onde iluminavam todo o ambiente. Já a luz no caminho pode serem representadas pelas tochas de fogo que eram levadas pelos peregrinos e que permitiam aos mesmos seguirem a sua jornada. A palavra de Deus traz luz à nossa vida, para que possamos seguir em nosso caminho sem tropeçarmos e protegidos, a fim de que possamos enxergar o que está ao nosso redor. Jesus afirmou: quem me segue não andará em trevas. O termo é ato contínuo e diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida cotidiana, ao nosso procedimento como filhos de Deus. Ele segue à nossa frente como coluna de fogo no deserto. Se deixarmos de segui-lo, entramos no meio de densas trevas, e trevas significam perigos, perdição e morte. A proposta de Jesus é para estarmos seguindo dia após dia os seus passos, pois assim fazendo, teremos a vida, a luz da vida. Isto nos leva a compreender o sentido da geração, do novo nascimento, do vir à luz. A consequência de estar na luz é ter vida, é receber a vida em si mesmo. Podemos voltar um pouco na história da revelação e vermos o general Josué, cujo nome significa salvação, em sua luta pela conquista da terra prometida. Os israelitas estavam vencendo uma batalha muito importante, mas as trevas estavam se aproximando e, com o anoitecer, veio o temor por parte do povo de Israel, pois o inimigo conhecia o campo de batalha e, com as trevas da noite, certamente o inimigo viria com ferocidade. Josué orou e pediu para que o dia continuasse e a luz do sol permanecessem brilhando. Lá está Josué 10, 12 a 14, a fim de que os israelitas vencessem a batalha. Ouvindo o pedido de seu servo fiel, o Senhor Deus fez o sol parar. Vemos que está implícita aqui a presença do Senhor.
a verdadeira luz do céu brilhando, não do sol, que é apenas uma parte da criação, mas o Senhor levou os israelitas à vitória naquela batalha. Ao lermos o Novo Testamento, encontramos vários milagres que Jesus fez questão de fazer para mostrar a presença da verdadeira luz. Certa vez, Jesus estava entrando em Jericó. À porta da cidade estava um homem cego chamado Bartimeu. Este, ao descobrir que Jesus de Nazaré estava passando, gritou com grande intensidade para que Jesus tivesse misericórdia dele. Ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Essa história me fez lembrar um filme que conta a história de Jesus quando menino. Aquele filme procurava relatar, até de forma fantasiosa, mas que poderia até ser verdadeira, que Bartimeu foi um jogador e trapaceiro. Sempre estava em apuros, e quem o livrava de situações embaraçosas era o menino Jesus. Bartimeu, por não dar crédito ao futuro mestre, sempre se encontrava em confusão, o que o levou a ficar cego. Forçosamente, como castigo que um dos seus credores impusera, ao esfregarem por muito tempo sal em seus olhos. Naturalmente, é apenas uma história, mas fato é que Bartimeu estava ali pedindo por misericórdia. Ele queria voltar a enxergar. Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Amigo, talvez você ainda não tenha ouvido Jesus lhe perguntar o mesmo que fez a Bartimeu. Quem sabe você ainda está clamando, gritando, pedindo socorro, mas por não parar e ouvir, você não pode ater-se à pergunta de Jesus. Bartimeu viu a luz de Cristo brilhar em sua vida e por isso voltou a enxergar. Ele deu ouvidos à pergunta de Jesus: o que queres que te faça? Ouça a voz de Jesus e fale com ele o que você quer que ele te faça. Bartimeu ouviu Jesus e prontamente fez o seu pedido: que eu veja, que volte a ver. Durante anos, Bartimeu viveu em trevas e elas o colocaram em uma situação de desespero e de dor. A sua vida era a mendicância, o acaso, a zombaria por parte dos moradores daquela cidade e dos viajantes. À medida em que a luz do mundo se aproximava da cidade de Jericó, as trevas na vida de Bartimeu iam se dissipando. O coração de Jesus batia mais forte, pois grande milagre iria acontecer em breve, e o coração de Bartimeu acelerava, pois a verdadeira luz estava prestes a brilhar em sua vida para sempre. Que momento maravilhoso para aquele homem, pois não foi somente a cura física. Jesus faz tudo completo. Ele deu a Bartimeu também o melhor, a vida eterna. Tanto é que Bartimeu saiu pulando de alegria. Você ainda anda na escuridão, sendo dominado pelo inimigo da humanidade? O inimigo da humanidade colocou o sal para cegar os seus olhos espirituais? Então clame a Jesus, ele te iluminará, limpará os seus olhos para que você veja e tenha verdadeira luz em sua vida. Como é eficaz a luz de Jesus em nossa vida? Pois quando estamos em verdadeiras guerras, clamamos ao Senhor e Ele faz a sua luz brilhar, nos levando a vitórias e a conquistas maravilhosas. A afirmação de Jesus de ser a luz do mundo nos conduz a outra condição, em que Ele mesmo havia afirmado: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. É uma declaração contundente, pois ao passo que Ele afirma ser a luz, nós que o seguimos recebemos dessa luz e passamos também a brilhar, nos tornando como Jesus, a luz do mundo. Como pode ser isso? Ao observarmos a luz do sol, podemos tentar imaginar o que acontece.
Vemos que a luz do sol é transmitida através de seus raios até a lua, e esta, mesmo não tendo luz própria, é usada pelo sol como refletor de sua luz. Ao olharmos para a lua, podemos imaginar que dela sai luz, uma luz difusa que vem até a terra, clareando a noite escura. No entanto, a luz é do sol e não da lua. Da mesma forma, se dá conosco, pois assim como a lua não tem luz própria, a luz da vida não é gerada a partir de nós, ela é gerada em Jesus. Ela nasce no coração de Jesus. E quando o seguimos, a sua luz vem de encontro a nós e nós refletimos a verdadeira luz de Cristo. Quanto mais próximos estivermos de Jesus de Nazaré, mais luz nós teremos para refletir. E o contrário também ocorre quando nos afastamos. Assim como a face escura da lua não pode refletir a luz do sol, se nos afastarmos de Jesus, também estaremos em densas trevas e não refletiremos a luz de Jesus. Portanto, a proposta de Jesus é que estejamos luz como Ele é luz, para termos vida e refletirmos vida. O apóstolo João nos mostra que em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens. Além disso, quando a luz de Jesus de Nazaré resplandece, as trevas não podem prevalecer sobre ela. João, capítulo 1, versículos 4 e 5. As trevas representam o inimigo de nossas vidas, o senhor da morte e da destruição, o acusador, o dominador do presente século, ao passo que a verdadeira luz que ilumina a humanidade é o nosso Jesus, que dissipa todas as trevas e prevalece sobre elas. É desta forma que podemos entender a ação de Jesus em nosso favor, nos dando vida e gerando vida a partir da sua luz, que brilha em nossos corações. Como disse o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 7. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que afirmação maravilhosa! A luz de Deus que está em Jesus de Nazaré é refletida em nós, e através de Jesus, em seu sangue, recebemos o perdão. Isso nos conduz, primeiramente, a um relacionamento profundo com Deus em Jesus e, por consequência, com aqueles que estão ao nosso redor. Este é o plano de Deus para as nossas vidas, que brilhemos a luz de Jesus Cristo em nós e, através dela, influenciemos aqueles que estão próximos a nós, levando-os a receberem a luz de Jesus de Nazaré em suas vidas. Receba agora a luz de Jesus Cristo em sua vida. Basta que você abra o seu coração para que Jesus habite dentro de você. Faça uma oração agora e entregue a sua vida nas mãos de Jesus de Nazaré. Deixe a luz do céu brilhar em sua vida. Estarei produzindo um outro capítulo amanhã. Deus abençoe a todos. Se você gostou, dê o seu like. Se você deseja que eu faça alguma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você.